Oi, gente, boa noite. Nossas convidadas, eu peço para vocês, por favor, entrarem novamente, porque aquele link travou e eu tive que gerar um novo link, tá bom? Ô, Clau, entra novamente, amor, por favor, porque aquele link travou. Sam, entra novamente, por favor, que aquele link travou, eu tive que abrir um novo. E aí, vamos esperar o pessoal entrar. Oi, tá me ouvindo? Oi, boa noite, Sam. Vamos aceitar a nossa outra convidada. Boa noite, tá me ouvindo? Tá ouvindo bem? Tô Então ouvindo, tá ótimo. tô ouvindo. Espera aí, vou virar a câmera aqui. Tá bom, Cláudio. Tudo bem, meninas? Bem, e Bom, e você? você? Como vocês Vamos arrumar estão? o cabelo, pra gente ficar menos Vamos. atrapalhada. Vamos ficar. Menos cara de doida, né? Que a gente é tudo doida. Não tem uma Ai, empreendedora normal. exatamente. Ai, mas não dá, viu? Cara de doida aqui impera. Vamos ver É. se as Bom, meninas entram, né? Se o pessoal entra. vamos esperar um pouquinho Sim, claro. e daqui a pouco a gente inicia. Vamos ver porque pra gente começar a falar, né? Manda a live. Como? Eu tô aqui com a minha assistente de assuntos técnicos. Tá, Quem é sua filha? obrigada pelo elogio. Ah, tá, ela. Os jovens, né, dominam essa área. Verdade, Nossa, verdade. nem fale. Olha os meus fãs aí, tudo assistindo a live, meus amigos. Obrigada aí, Que legal, muito meninas. bem. Obrigado pela presença de vocês dois aí, que eu já vi que tem muita conversa oportuna aqui, porque a gente. Desculpa, fala. Não, não. Olha, Ingrid. Oi, Ingrid. Ah, tá. Não, então, eu estava falando que é muito oportuno, né, com a nossa conversa, que eu acho, na verdade, assim, eu acho que a gente já debateu tanto isso nos grupos, né, a gente já conversou tanto sobre essas coisas no grupo, e é evidente, né, gente, que a situação do país começa por aí tudo, né, Eu acho, eu a acho. situação de pós-pandemia, Uhum. entendeu? A situação pós-pandemia que eu acho que começou a atrapalhar tudo, porque, na verdade, eu nunca acreditei na minha vida que pudesse acontecer uma coisa como essa, né? Nossa, Acontecer uma pandemia, de tudo parar, de tudo mudar, né? Então, as mudanças começaram daí, né? Da com pandemia. certeza, a vida é outra, né? Depois da pandemia. Mas vamos esperar mais 2 minutinhos, aí a gente começa. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha, uma iniciação. Aí a gente faz uma breve apresentaçãozinha de vocês, né? E aí a gente começa um bate-papo que eu acho que realmente a gente já debateu muito nos grupos, mas a gente nunca falou assim de uma forma ao vivo, para quem quisesse ouvir, Ah, sim. o Eu, que a gente meninas, pensa, o que a gente não não participo de pensa. grupo. Eu não Você participo não de participa? grupos Ah, nenhum. Só que ah. aí eu tenho a minha vivência em feiras, né? E aí eu vou naqueles mais velhos e eu tô tendo muito retorno de quem antes de pandemia e até pós-pandemia, porque teve um boom de vendas muito boas Depois da pós-pandemia. pandemia. O povo tava É, louco para comprar, para eu estava sair, com para 1.000 comprar, ordens, né? E quem acreditou nisso se deu bem nesse momento. Só que agora eu vejo esses mais velhos virando para mim, falando: não sei se eu fecho mais essas feiras ano que vem. E feiras é. que eram ótimas, boas mesmo, Sim, sabe? sim, Então tá,
realmente está caindo muito. E aí você começa a observar realmente agora o efeito pós-pandemia. É agora que é o efeito pós-pandemia. Eu também acho. Eu também acho. Ô, gente, vocês acham que dá para iniciar ou espera mais um pouquinho? Ah, Que pode horas são? esperar mais um pouco, né? 8h06, né? 6 minutos. 6 minutos. É. Ah, não sei, eu acho que, na verdade, também não adianta prorrogar tanto, porque os que estão começam também a desistir de assistir, né? É verdade. Tá bom, Porque então eu acho vamos lá. que o interesse é bom, acho que todo mundo já vai pegando a coisa meio que andando, assim, né? Tá andando, legal. O assunto fervendo, né? É legal. Porque, assim, na verdade, Bom, então vamos lá. algumas já nos conhecem, que, por exemplo, ela não, porque acho que ela até podia ficar mais pro fim, porque, assim, de se apresentar, porque ela, como ela não tá nos grupos, eu não sei se ela tem tanta gente te conhece, né? Eu não sei como que é. Você diz você pra Tem gente. nos grupos, mas tem nas feiras, né? Então, Tem muitos anos de feiras, em todos os tamanhos, né, tá. Sam? Exato, Muitos anos de exato. feiras. O que você Então a gente É, pode não gente, estar bom. nos grupos, eu posso Então não vamos lá, estar nos peraí, vamos grupos porque começar eu a odeio grupo apresentação. mesmo. Tá. Tá, vamos lá, vamos começar Bem a apresentação. Então, Clau, se apresenta pra gente, por favor, e fala quais são suas marcas. Bom, eu sou a Cláudia, para quem não conhece, né? Meu nome é Cláudia Moreno. Eu trabalho com joias em aço, né? Eu procurei as feiras por conta de que eu tenho quiosque em shopping, né? E depois da pandemia começou a ficar muito ruim. Eu queria uma outra alternativa e comecei a procurar e acabei caindo nas feiras em 2000, acho que em 2022 eu caí nas feiras. Eu vendo joias e agora eu ingressei nos sapatos. Eu desenho sapatos e terceirizo a fabricação deles, né? Então eu tô na área de vendas total, né? Então eu tô na parte do varejo total. Então agora, além das joias, também tô atrás das vendas dos sapatos, né? De vender. Nas feiras até tentei, mas até desisti, entendeu? Mas então, meu foco nas feiras, na verdade, são as joias. Entendi. Bom, Sam, agora conta um pouquinho da sua história para nós. Tá. Por favor, só pra gente... Né, sou a Sandra, eu sou a dona da Estúdio Borra Acessórios, já desde 2009, então eu faço feiras desde 2012, né, e já fiz feiras de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é formato, corporativos, feiras de final de semana, feira de rua, feira de um monte de coisa, né, enfim. Feiras grandes, né? Feiras fora de São Paulo, que é bom você falar que você está com bastante experiência. Eu faço, inclusive agora, comecinho do mês de dezembro, eu estou indo para a Feira Nacional do Artesanato, uma feira essa que eu comecei fazendo com meu primeiro ateliê, que era de velas artesanais. Hoje eu trabalho, agora sim, né? A Estúdio Boa, o que ela faz? Semijoias em pedras, tá? Então, é o meu carro-chefe é trabalhar com pedras e, assim, um plusinho trazendo, assim, para as pessoas o significado da pedra. Não só a beleza, né? Trazer o significado, as coisas. E esse ano decidi partir para o atacado também. Muito bom. Então, eu também tenho feedback das feiras do atacado. Que, assim... Era o que eu queria muito fazer, porém eu acho que eu comecei no ano errado. Né? Então, para ter uma ideia. Vamos dizer que é uma preparação, vamos dizer que é uma preparação que você está fazendo, para depois, né, crescer. Mas o trabalho, de qualquer jeito, ele é um trabalho de formiguinha, né? Tanto o trabalho no varejo como no atacado, em qualquer momento que você começa, ele é pequeno mesmo, né? Ele é ali um laboratório. Né? Depois é que você vai começando tendo a sua clientela e tal, e é isso que a gente vai começar a falar, depois vai destrinchar sobre as feiras. Bom, eu sou a Renata, né? Eu sou a fundadora da Mami e também agora a fundadora desse projeto. Eu tenho bastante experiência com consultoria, empreendedorismo, enfim.
por formação, por vivência, então eu tinha muita vontade de montar um negócio para falar com os pequenos empreendedores, não só no nicho de feiras, mas pequenos como um todo, depois eu vou contar, no finalzinho eu vou falar um pouquinho disso, para dividir mesmo, dividir essa experiência, por exemplo, tomar iniciativa como essa, de falar sobre feiras de uma forma aberta, é o que a gente sente no coração, coisa que ninguém nunca nos deu chance de falar, nunca abriu para falar, né? É um ou outro organizador que ouve o que a gente tem para falar, outros até se ofendem, enfim. Quero deixar claro que vai ser um bate-papo pautado em 3 assuntos principais, né? Que é o diagnóstico do que a gente está enxergando hoje, o que a gente sente como expositor, o que a gente acha que é legal, o que não é, o que nos faz bem, o que nos atrapalha, o que nos deixa insatisfeito, e o que a gente está enxergando de visão de futuro, porque esse ano a gente vai destrinchar o assunto, como a Sandra falou, é um ano muito atípico. Eu também tinha uma vontade muito grande de partir para feiras grandes, essas feiras de 10 dias, tal, e eu iniciei esse ano. Também não foi num bom ano, mas era uma coisa que eu me preparei, porque você tem que preparar todo um estoque, uma logística, é uma estratégia, você tem que se preparar para, né, chegar lá. E eu me preparei também iniciei esse ano e também então trago a bagagem aí dessa feira também, assim, o início, né, meu início nessas feiras maiores e também a visão. Então vamos lá. Bom, gente, o primeiro assunto é o diagnóstico mesmo. O que vocês estão enxergando o que vocês estão enxergando nas feiras hoje? O que vocês enxergam de diagnóstico? Fazendo um breve diagnóstico assim. Quem quer começar a falar? Eu posso falar? Bom, eu acho o seguinte, que... Peraí, só um minutinho. Gente, quero agradecer quem está aqui, compartilha a nossa live, chama os amigos, chama os expositores conhecidos, e eu quero agradecer muito a colaboração de vocês duas, a participação de vocês duas, porque vocês embarcaram aí na ideia. Não. Pode falar, claro. Tá junto, né? Então, na verdade, assim, eu tenho uma opinião muito formada sobre tudo, que, aliás, eu discuto direto isso, eu jogo direto isso nos grupos. Primeiro que eu já falei, né, que pós-pandemia. Porque, assim, eu não tenho uma vivência de feira antes da pandemia. Eu tenho uma vivência de feira pós-pandemia. Única coisa que... Só que, assim, eu ouvi muito falar de feira. Eu ouvi muitas expositoras que já vêm bem antes da pandemia, que dizem que era ótimo, que ganhavam dinheiro, que lotava, que tinham bastante adesão, que não era esse sofrimento, tá? Então, eu já peguei a coisa já depois da pandemia. Então, para mim, tudo... Eu sempre tive quiosque em shopping. Então, minha vivência é de quiosque em shopping. Que aconteceu? Depois da pandemia, na primeira parada, eu ainda consegui vender bem, tá? Eu ainda consegui vender bem no shopping. A gente voltou dia 11, dia 12, eu arrebentei de vender, que era véspera de Dia dos Namorados, véspera e Dia dos Namorados. Arrebentei de vender, vendi igual eu vendia sempre, porque eu abri meu primeiro quiosque em 2016, tá? No Shopping Metrô Campo Limpo, foi o meu primeiro, né? E quando ele anunciou a segunda parada, degringolou. Eu já tive foi um pouquinho antes do Natal daquele ano, de 2020. Aí já degringolou. O Natal já não foi igual. Eu já tive 30% do meu faturamento abaixo, tá? Aí continuou e eu vi que nunca mais voltou. Que começou, a gente continuava com o mesmo jeito, da mesma forma e não voltava. Fui para as feiras. Comecei nas feiras, percebi que nas feiras, para mim, nunca deu um bom lucro. Eu nunca tive um bom lucro para dizer, tanto é que eu acho estranho quando eu entro nos grupos, a turma fala, nossa, eu vendi 3, 4 vezes o valor do que eu investi, 2, sabe? Para mim soa surreal na minha vivência. Não teve isso para mim, tá? Então, não é surreal. Eu posso te afirmar que não é surreal. Vence. Sim, eu acredito porque é óbvio. Sejam as
as feiras. Talvez você ainda não encaixou ali, você ainda não conseguiu o seu público na determinada feira, mas consegue sim. Então, isso Pelo daí eu acho esse surreal. ano. Tipo, para minha vivência, não é que eu não acredito, não é que eu acho que é mentira, entendeu? Eu acredito e sei que tem, porque senão a maioria não teria tanta gente querendo, continuando fazendo feira, beleza, né? Esse que é o problema Então, agora que você falou. Muita gente fazendo feira. E aí eu venho nos organizadores. É muito aventureiro também fazendo feira. Então você também tem que saber apostar na feira certa. A primeira vez, geralmente a gente não consegue mesmo, porque você é nova ali no espaço, você acaba não tendo aquela visibilidade que os outros têm, que já estão ali há algum tempinho. Mas você tenta já uma segunda, uma terceira, uma quarta, você começa a fazer a sua clientela e começa, assim, a ter esses resultados, né? é que, na verdade, eu quero, tipo, concluir o meu raciocínio, porque, na verdade, é o seguinte. O que eu acho? Agora eu vou sair do diagnóstico, tá? Que eu vou falar 3 pautas rápidas de uma vez. Então, Aí, mas você não quer esperar, Cláudia? A gente fala do diagnóstico, eu, você, a Sandra, e depois a gente vai para as outras pautas? porque sabe que, na verdade, é porque, assim, no final eu achei que cortou o desfecho que eu ia dar, entendeu? Desculpa. Entendeu? Acabou cortando o desfecho, porque, assim, eu falo paramos no surreal, né? Que eu acho assim, surreal e tal. Uhum. Então, eu só vou colocar um desfecho. Para mim, na minha visão, o que mais atrapalha em feiras, porque assim, ela tocou em feiras de gente aventureira, eu não faço feira com gente aventureira, não faço. Só faço com gente que já está acostumada. Então, né, não fiz com ninguém novo, assim, e tal. Mas, assim, é a quantidade do mesmo. Eu acho que isso atrapalha muito, porque aí eu vou me colocar, eu vendo joias, então a joia compete entre si em todas. Então, semijoia, prata, bijuteria, pedraria, é tudo o mesmo nicho de acessórios, tipo joias ou bijuteria. O que acontece? Você chega numa feira, tem 7, 8 do mesmo nicho. É igual saboaria. Eu entro numa feira, eu olho na feira, tem 10, 9, 7 saboarias. Entendeu? Então, Isso é uma questão de curadoria, né? A gente tem que falar sobre isso, sim. Sim. Então, eu até vou interromper isso agora para ela falar. Depois eu quero voltar nessa parte de novo. A gente vai falar disso, que é uma das coisas que nos deixa insatisfeitas, né? Isso, para encaixar com as organizações, porque eu também tenho uma opinião formada sobre isso. Tá? Então, passo a palavra. Obrigada, viu, Cláudia? Desculpa ter te interrompido, ter ali falado ali no meio da sua conclusão, me perdoa, viu? Bom, vamos lá. Eu vejo o seguinte, vamos ver como eu e a Rê tem a vivência antes da pandemia, eu posso te falar que antes da pandemia também estava saturado, tá? Era muita feira, era assim, tipo... Agora tá bem mais, mas já também estava. Mas estava 5, 6 no mesmo final de semana, às vezes no mesmo, se bobeasse até no mesmo bairro, tá? Não vamos nem falar da mesma zona, do mesmo bairro, né? Então tava uma competição muito desleal. Gente, eu vou pedir licença só um minutinho, ó. Eu vou pedir licença só um minutinho, porque assim, tem uma organizadora querendo participar da nossa live. Hoje, nós não vamos abrir para organizadoras, tá? O que vocês podem fazer é colocar perguntas nos comentários e a gente vai responder. Futuramente, a gente pretende abrir sim para organizadoras. É que primeiro é um treino e a gente quer se ouvir um pouco. E futuramente, sim, vai ser totalmente aberto a vocês. Eu não estou excluindo nenhuma organização, não é isso, nenhuma organizadora. É que nesse momento não é o propósito, tá? O intuito é ouvir
Quem as participa? expositoras Isso, mesmo. quem está lá Hã? participando, montando a sua mesinha, esperando a Hoje expectativa, são os somos nossos nós. anseios, hoje são os nossos anseios, Exato. são as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas insatisfações, os nossos medos, né? Enfim, então hoje é Compartilho nossa, tá? também. Compartilho esse lance com a Cláudia, do lance de muita gente do mesmo segmento. Mas, Cláudia, é isso que a gente precisa chegar. Chegar neles e conversar. Ó, meu amigo, muita gente do mesmo segmento. Não, mas você é pedra banhada na prata, no ouro. Ela ali é aço. Mas divide. Divide, Divide muito, divide. sabe? Divide. As Eu acho que pessoas, elas assim, ficam confusas, sabe? Então, vamos fazer o seguinte? Então, um faz numa vez e depois vem o outro e faz da outra vez. Só que aí eu, como expositora, que quero manter a minha mesa sempre, para eu sempre estar lá sendo vista, e eu sempre vou querer estar lá. Então, talvez por exemplo, não abra espaço, se isso ocorrer, de diminuir a quantidade por segmentos, porque eu concordo com você, são 2 segmentos mesmo, esses que você falou, saboaria e acessórios. É incrível. moda Só tem feminina isso nas também, feiras. gente. Só tem isso Eu só vou. nas Moda feiras. feminina Posso fazer um também. adendo? Posso fazer um adendo? Só que é o seguinte, eu também consigo enxergar o lado das organizadoras, entendeu? Essa que é a Sim, nós vamos... dificuldade de todas nós, porque nós temos as nossas dificuldades e elas têm as delas. E a gente, para isso, a gente tem que chegar num bom senso entre a organização e os expositores. Por quê? Eu acho que a gente tem que trabalhar mais unido. Exatamente, porque existe a dificuldade de fechar os nichos. Gente, eles querem encher a feira Não é deles. assim, calma, não é assim. Não é assim. Se você for botar no papel, quantas pessoas que vendem joias? São muitas. Quantas vendem saboaria? São muitas. Então, quer dizer, você está ali organizando uma feira, tá? Com várias pessoas. Não é tão simples como a gente está falando, sabe? É muito fácil quem está fora. Eu não tô, porque assim, eu não estou querendo defender ninguém. O que eu pretendo aqui é união entre nós e as organizações. Porque não adianta a gente ficar debatendo. Mas vamos voltar só ao assunto do diagnóstico? Aí a gente vai passando para as outras Depois pautas. a gente pula para as organizações no final, então. Então, Isso, vamos lá. A questão que eu estava falando... Eu vou falar também depois da minha visão. Tá, 2019, até 2019 também estava bem saturado esse lance de feira. Depois que começou a volta pós-pandemia, que foi em setembro de 2021, não, minto, 2020, que eles começaram a abrir um pouquinho, fazer aquelas feiras com pouca gente, que todo mundo com máscara, a turma ali bem regradinha para entrar, né, aquele espaçamento e tal. Aí voltou, deu um boom as feiras voltaram a ficarem boas, e hoje em dia, agora, voltou aquela competição e essa coisa aí bem desleal, que tá todo mundo, né? Às vezes eu brinco, eu tô na Bijoias, eu penso assim, eu tô na Bijoias, né? Porque só vejo gente vendendo acessório, então eu tô na Bijoias, né? Então é isso, é complicado. Agora, esse negócio de... Bom, fala agora você, Rê, porque aí também tem meus lados de organizador e depois isso é para depois. Eu, como diagnóstico, gente, primeiro de tudo, tá sendo um ano muito difícil. Outubro, historicamente, para mim, e acho que para algumas pessoas algumas manas que eu conheço, algumas expositoras, assim, foi o pior mês da história para quem tem loja, para tudo. Então tá um ano bem complicado. Para mim, o cenário principal é muito delicado. Eu acho que é a questão
cenário mundial, cenário Brasil, econômico, eu acho que isso está influenciando muito. Uma coisa que eu acredito muito, que muitas pessoas já discordaram de mim, mas eu acredito sinceramente, é que a classe média achatou total. Também. Houve um achatamento Sim, da classe também. média. E a classe média, ao meu ver, era o público consumista dessas de feiras. feiras. Então, Exatamente. de feiras. Então, eu acho que o público a consumistação é a classe média, que achatou muito. Bom, o que mais? Eu até anotei algumas coisinhas aqui, que é para eu lembrar tudo que eu queria falar. Internet, Renata. Internet também. Então, Compras online. Sim. Eu acho que a internet influencia sim, mas eu ainda acho que a questão econômica do país, mas eu não quero também entrar nesse mérito, eu acho que é o grande... Isso é pelas poucas vendas, tá? Pelas poucas vendas, não tô nem falando na questão de feiras ainda, não estou falando de curadoria, não estou falando de o excesso de feiras que tem, eu estou falando de uma maneira, assim, o que eu sinto. Bom, a quantidade de feiras simultâneas, aí sim, agora eu estou falando de feira, a quantidade de feiras simultâneas acontecendo, não tem público para todas as feiras, não tem, gente. Não tem público, não dá para fazer uma feira no Ibirapuera, uma em Moema, uma no Brooklyn. Gente, eu estou citando aleatoriamente, tá? Porque vai dividir público. Olha, não adianta. Teve uma vez na Paulista que eu fiz, que eu tava lá no Homes e tava tendo lá naquela Praça Osvaldo, esqueci o nome agora. Duas ali muito perto e com a mesma temática. Então, não dá, gente. Então, isso é uma coisa também que atrapalha, mas enfim. Bom, então acho que agora a gente pode entrar no segundo assunto. Eu acho que o setor, o nicho está saturado, já tem algum tempo, mas eu acho que esse ano, pela atual conjuntura do país, a gente está sentindo muito mais na pele. É o que eu vejo, tá? Vocês acham assim, por exemplo, tá? É um raciocínio que eu tenho. Esse negócio de ter várias feiras, concordo. É todo mundo disputando lugar e fazendo feiras no mesmo dia e perto uma da outra. Então, concordo plenamente que isso daí pode atrapalhar. E assim. Com a mesma temática. Atrapalha, né? Acho também que. Me perdi. Eu tava com o raciocínio pronto, me perdi. Tá bom, mas eu acho que realmente. Então vamos pro segundo tema e a qualquer momento você... Me perdi. E aí a qualquer momento você volta. Comecei a raciocinar muito à frente e me perdi. Tá bom, aí eu só tô tentando pôr sequência para não virar entendeu? Pra gente não... Eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas só pra não lembrei. Quero perguntar uma coisa para vocês. Quero perguntar uma coisa. Era isso. Veio na minha cabeça, me buguei. Antes da pandemia, né, vocês que têm essa experiência que eu não tenho, os valores das feiras, eles eram mais acessíveis ou eles eram considerados caros? Não, eu acho que muito mais acessível. Na minha opinião, muito mais acessível. Você acha? Dependia? Eu acho que agora virou um negócio e aí o pessoal tá... Depende da feira, sim. A Sandra tem uma experiência de uma organização que ela faz bem grande, né? Já há alguns anos, né? E eles se mantiveram, o padrão de valores. Então, qual é o meu comentário? Qual é o meu comentário? No fim, tudo isso virou um efeito dominó. Entendeu? Sim. Virou um efeito dominó. Por quê? Porque, assim, quanto mais dificuldade que uma organização tem para conseguir, talvez, expositores, e também o que aumentou para poder se organizar uma feira, também isso acaba nos atrapalhando. Nós. Sim. Também, entendeu? Então, quer dizer, nós expositores, a gente cai nas feiras com a expectativa de venda, porém a gente não tem uma segurança se vamos vender ou não. Independente dessa feira, ter divulgação ou não, ser grande ou não, porque nós estamos tendo reflexos agora de que
umas duas aí que tem nome pra caramba, né, que mobiliza um monte de gente, as vendas não foram tão boas. As vendas, teve muita gente, uns falaram que venderam bem, outros falaram que venderam, não venderam como antes, que venderam mais ou menos, que, sabe? Então, quer dizer, o que acontece? A partir do momento que você começa também a ter dificuldade de armar uma feira, ter várias intervenções de CT, de coisas que elas têm que alugar, da turma de apoio, tal, já é um puta de um gasto, tá? A gente entra com aquela expectativa de vender, a gente pode vender ou não, a gente cai no prejuízo. Aí todo mundo fala, a gente cai no prejuízo, mas a organização não. A organização tira dela limpinho, certo? Aí eu comentei uma vez no grupo, me questionaram, tem organização que toma também calote. Não toma calote porque todo mundo tem que pagar antes. Não, tem muita organização que por conhecer, por querer todo mundo lá, dá uma abertura de pagar outra metade de boi, mas não é isso também que eu quero falar. Então, quer dizer, se a gente parar para pensar, se a gente vai lá montar uma feira, a gente também não tem, vamos supor que eu seja uma organizadora. Eu vou lá, monto uma feira, na esperança que os meus expositores vão vender. Ninguém vai montar uma feira falando assim, não, tudo tem sua exceção. Não estou falando das exceções. Tá? Não estou falando. Estou falando das veteranas que estão aí com as feiras, que fazem feiras, que montam feiras diretos, que tem feiras de sucesso e tem feiras que não teve sucesso. Tá? Sim. Todas, eu acredito que todas, né, montam pensando assim, esse lugar é top, fui lá, investiguei, é top, vai me trazer bastante gente e vai ser bom para mim, para os meus expositores. Aí acontece que, o clima, aconteceu não sei o que, não sei aonde, que não trouxe público, tem vários fatores. E aí, nós saímos no prejuízo. Tá? Aí nós saímos no prejuízo. Aí, quer dizer, é uma frustração. Para nós, é uma frustração econômica e uma frustração por estar lá o dia inteirinho sem vender. E ainda disputar com tanto de gente igual você. Aí começa a frustração. A pessoa que está organizando fica super desapontada. Por quê? Porque ela vai ter que ouvir todas essas críticas, entendeu? E muitas vezes, muitas que trabalham sério, não estão sendo sacana, entendeu? Não estão. Tem as sacanas, mas tem as que são sérias, entendeu? Então, claro, isso daí é bem complicado, sabe? Não, mas a gente está falando, a gente nem entra nesse assunto quem é sacana, quem não é sacana. Mas é que assim, como eu estou abrangendo esse assunto, então o que eu quero chegar, gente? Assim, já pulando para a última pauta, assim, mas só breve. Nós temos que nos juntar, tipo, organização com os expositores. Aí vai começar a dar certo. Eu acredito nisso, sabe? Também, mas de uma forma profissional. Eu acredito nisso, mas depois eu vou falar a respeito disso. Sabe, é isso. Na minha opinião. Porque a gente não. Aí vai falar assim, eles só querem ganhar, não sei o quê. Ninguém vai dar cara a tapa e montar e ser organizador e montar uma mega estrutura, porque não é fácil. Eu já acompanhei, não é fácil, já vi. Para não ganhar nada. Para no mês que vem querer montar uma próxima. Entendeu? Então, quer dizer, é complicado para todo mundo. E tem feiras hoje que eu falo com várias organizadoras. Elas não estão mais tendo esse lucro que a gente acha que elas têm. Elas não estão tendo, elas estão perdendo dinheiro também. Entendeu? Então, não, mas a gente nem entrou nesse assunto de lucro, nada. Não, nós estamos numa situação, gente. Nós estamos numa situação que está envolvendo todo mundo. Todo mundo. Expositores e organização. E aí a gente tem que achar uma solução para isso. Ponto. Isso. Ponto. Então tá bom. Então vamos lá que agora então eu vou dar o meu parecer sobre o segundo tema, que são as nossas dificuldades. Primeiro eu quero deixar bem claro que não somos nós contra elas de forma nenhuma. Sim. A gente está falando já falei isso várias vezes. Muito pelo contrário.
Tem muitas organizações que trabalham muito bem, Oi, que são Cris, muito tá aí, que parceiras. legal. Hã? Nada, é uma amiga. Então, tem muita organização parceira, enfim. Lógico, tem sim os desavisados, as pessoas que falam, vou organizar isso. Tem os vendedores de espaço, que a gente chama, sempre teve nessa, isso sempre teve, mas assim, cabe a nós nos prevenir, nos respaldar referente a isso, tá? O nosso setor é um setor que conversa bastante, a gente troca bastante informação. Eu e a Sandra, a gente já, por exemplo, do Feira Grande, que ela começou a fazer bem antes de mim, e aí, o que você acha dessa? E ela sempre, né, dando um feedback positivo ou negativo, não entra, é roubada, entra, tal. Então, existe essa conversa, né? Até porque os Então, nossos isso a gente segmentos são diferentes, né? Então, exatamente. às vezes, você vem me perguntar, eu analiso em cima do seu segmento. Às vezes, para mim não deu certo, mas para você dá. Lógico, então. Isso E aí a gente tem também. que ter esse respaldo, porque existe sim, mas existe muita gente que trabalha sério. Eu acredito que não esteja fácil para elas também. Depois eu vou colocar minha visão de futuro para o negócio e não quero me antecipar. Bom, agora o que nos deixa insatisfeito? O que nos deixa insatisfeito, lógico, são as vendedoras de espaço, isso a gente tem que colocar, né? É a quantidade de feira no mesmo dia, Uma má a quantidade de oferta, a uma péssima divulgação, divulgação. a curadoria. Organizadores que viram para você e falam que você tem que divulgar. Pô, tudo bem, eu Eu vou ouvi falar para os isso meus clientes que eu vou recentemente, falar, mas você também tem que trazer clientes novos para mim, sabe? lógico. Olha, eu divulgo todas as feiras. Eu acho que eu devo ser uma chata, porque minhas listas de transmissões, eu tenho umas 6, 7 listas de transmissão de clientes, e assim, e toda feira que eu tô, tá no meu Instagram, tá no meu Facebook, tá na minha lista de transmissão, tá no meu status, tá no Renata Calabró particular, Essa é a lição enfim, de casa. eu acho lição de casa, e lógico, e assim, mas não é nossa. Mas não Assim, é uma lição de casa de porque eu todo já mundo. ouvi, Agora, eu já ouvi de boca de organizador falando, vocês têm que divulgar a feira. Como, meu querido? Eu paguei um espaço, eu não paguei só um espaço, eu paguei também pela divulgação. Eu participei de uma recentemente que eu fui banida agora, porque eu acabei discutindo com a organização, porque ela não. Também já fui banida, Dilma. Eu fui banida porque eu conversei com a organização e falei assim, escuta, mas a responsabilidade de divulgar, de panfletar, como chama? De impulsionar, é sua, não é minha, é você que está ganhando para fazer a feira, não sou eu, né? Eu sou sua cliente, então isso a gente ouve. Voltando à questão, eu acho que a quantidade mesmo de feira, a curadoria é um negócio que pega muito, que tem que ser muito bem feita. A gente tem que pensar nessa questão da curadoria, como vocês estavam falando no início, que 15, eu já vi feira, a gente já viu, inclusive, acho que a gente estava 17 expositores de acessórios. Gente, não existe. Por mais que a feira tenha, sei lá, 200 expositores, ainda assim é muito, né? Enfim, deixa eu ver mais o que eu tinha anotado para falar. Vamos falar dos preços absurdos que está sendo cobrado. Isso é uma coisa que... Posso falar? Deixa eu só concluir esse itemzinho. Deixa eu só concluir esse itemzinho. O que acontece? A pessoa cobra um preço absurdo, tem algumas que cobram ainda uma porcentagem sobre o nosso negócio. Somos nós que pagamos taxa de maquininha, somos nós que produzimos, somos nós que temos os custos fiscais, e ainda tem o organizador que quer os 10% do que a gente vende. É surreal isso, gente. Eu não participo. Eu não participo também. Pode ser a melhor feira. Pode ser a melhor feira do mundo. Eu não participo porque assim, eu não vou dar 10% da minha empresa para ninguém, tá? Já pagou, eu penso dessa forma. Pagou, agora vai ter que pagar de novo? Porque nós somos uma empresa, né? Nós somos Então pessoas a gente só assim, pagaria falando, mas
Só os pagaria 10%. porcentagem. Exato. 10%, com certeza. Só Concordo pagaria os plenamente. 10%. Aí eu Aí eu entro, assim eu entro, concordo. assim eu entro. Aí sim eu entro. Outra Eu também. coisa, o que eu acho? Pelos valores absurdos, gente, que está sendo cobrado, nós menos, né? Mas, assim, o pessoal da comida, por exemplo, que é um atrativo, tem que colocar os preços lá em cima. Aí você vai comer um hambúrguer desse tamaninho, ó, desse tamanho, dá pra ver? Por R$ 45. Aí você vai tomar um chopp por R$ 25. É. Gente, você acha que vai manter público? Você Não. acha que isso vai cativar público? Não. Isso afasta. Eu acho que isso é uma das coisas, acho de verdade que isso é uma das coisas que afastou muito o público em algumas feiras muito boas. Eu acho que o pessoal ia fazer questão de ir, ficar tomando chopp e tal, batendo papo, ouvindo a música, É e porque comprava aqui, comprava como ali, as feiras comprava são aqui, mais comprava ali. caras, as pessoas acabam tendo que colocar valores mais caros para vender. Porque a ideia da Só que aí fica feira, abusivo para o a cliente. ideia da Mas aí fica feira, abusivo para o a ideia da público. feira, que eu, quando era frequentadora de feira, que eu amava ir pra. Quando eu pensava em ir pra praia, eu já pensava em feirinha. Ai, eu quero ir pra feirinha, quero ir pra feirinha. A ideia de feira, pra mim, sempre foi coisa baratinha. Entendeu? Tem Então, essa mentalidade difícil. também. Entendeu? Essa Mas não mentalidade é também. esse o caso. Porque Não, essas você feiras quer. criativas nunca foi, né? Nunca foram, assim. A gente ia na feirinha hippie antigamente, né? Na praia. É. Mas eu já não vejo feira dessa forma, né? Eu, de verdade, não vejo feira dessa forma. Mas para você ver, essa Mas, daqui é uma visão de público, Cliente. e que eu era, de cliente. tá. Eu não sou mais. Hoje eu sou expositora, entendeu? Então, quer dizer, o meu produto, que é aço, não é tão baratinho. Eu tenho peças lá de R$ 150, tá? É Uhum. coisa muito, muito boa, que não dá para vender por preço de feira hippie, tá? Mas a minha ideia de feira era essa, e acho que muita gente tem essa ideia, Tem. entendeu? Tem muita gente que acha que em feira é produto vagabundo. Exatamente, porcaria. Segunda linha, né? Exatamente. Não é. Eles acham que é tudo coisa usada. E aí você tem que explicar. Não, eu sempre explico quando eu paro um cliente no meu também. stand. Eu falo, não, eu sou uma moda Eu autoral, também. sabe? É de altíssima qualidade. E eu falo para todo mundo, para amigos, família, e todo mundo assim que eu tenho a oportunidade, eu falo, gente, é muito legal você comprar em feira, porque você está comprando um produto autoral, de altíssima qualidade, diferenciado, com preço justo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre bater na tecla, porque realmente muitas pessoas pensam que não. Eu também Bom, mas falo. voltando lá ao assunto, eu acho que a questão do pessoal da comida ter que repassar esses valores absurdos, e aí fica abusivo para o cliente. Ninguém é trouxa, ninguém quer pagar R$ 50 num hambúrguer desse tamanho, ninguém quer pagar R$ 25 num copo de chopp de 300 ml, e isso espanta muito. E eu acho que isso os organizadores têm que se conscientizar. E além de desmotivar a turma para ir consumir, né, levar a família para consumir, ele não vai passar nem nas nossas tendas, nas nossas mesas, com intenção de compra. Tá? Aí vai olhar, por exemplo, uma peça boa dela de 150 que vale o preço que ela está cobrando, às vezes até deveria cobrar mais caro e não leva, porque ele gastou tudo ali na comida, ele gastou no doce que ele teve que comprar para as crianças. Não vai comprar uma pedra minha, um colar lá, um basiquinho de 89, porque agora não dá mais, eu gastei tudo ali. Você entendeu? Porque primeiro, principalmente quem vem com criança, tem que comprar lá o docinho, a coisinha, o brinquedinho, e acaba deixando a gente em segundo plano, e você fica ali assim, só, né, de braço cruzado, olhando a turma passar. Gente, eu fui com a minha criança uma vez na feira, eu gastei R$ 200 de comida para criança. Falei, pelo amor de Deus. Você olha, eu falei, filho, eu vou pagar vendedora, é mais fácil. É mais fácil pagar vendedora do que trazer você. Agora você estava falando de preços, né? De estandes, de mesas, de espaços. Deixa só um minutinho, por favor, que eu vou falar mais uma coisinha. Ó, tem mais o Wellington da Feirinha de Itacuja, querido. Ele está pedindo para participar. O Wellington, como eu falei no início da live, essa live não está aberta para os expositores, tá bom?
para os organizadores, essa live é só de expositores, De mas repente assim, fazer outra, você né? pode Um dia. mandar. A gente pode fazer uma conjunta, isso é para a gente Seria se bom. ouvir, é a nossa percepção, assim, é importante que vocês ouçam também a nossa percepção, e super agradeço você querer participar, mas se você quiser deixar alguma perguntinha aqui, a gente responde, mas não, a gente não vai abrir para expositores hoje, que foi um acordo feito entre nós, tá bom? Então, só para. Porque já teve pessoas pedindo, e, e aí eu não posso abrir para um e não abrir para outro, tá bom? Já teve outros organizadores solicitando. Tá? Mas super agradeço você estar aí vendo a gente. Bom, vamos continuar para a gente não se estender muito, senão ninguém Então, aguenta ficar continuando falando falar. sobre preços, né? Realmente, olha, quando voltou a pandemia, os preços estavam bem legaisinhos dos espaços, né? Porque eles queriam cativar a gente de volta, trazer a gente de volta, né? E a gente comprar a ideia de fazer uma feira, porque era super arriscado fazer feira no meio da pandemia. Você não sabia Sim. se ia dar gente ou não. Então era super baratinho, espaços assim, lembro como se fosse hoje, 700 pau, 2 dias, tal, beleza. Coisa que hoje já pulou para 2.000, né? Uma feira. Então, quer dizer, você já entra numa feira, e não estou falando de espaços gigantescos, não, tá? Estou falando aqueles bem reduzidinhos. Aí você já entra numa feira tendo que fazer isso. Aí você leva funcionário, às vezes você precisa de alguém para te ajudar, e todas as outras despesas extras. Pô, A gente, para comer, a gente tem que consumir, né? estacionamento, né? A logística, é o custo da mercadoria, é tudo gasolina, isso. Uber para quem não tem carro. Conheço um monte de expositor que não tem carro que vai de O Uber. custo da mercadoria, Então, e aí o saber que qual foi o acontece? salto que deu. Eu queria saber qual foi esse salto de 2 anos, de 3. Em que momento aconteceu isso que eles acharam que eles podiam cobrar uma fortuna da gente, né? Eu tenho mais 2 coisas para falar, assim, ainda referente a isso. Eu acho uma questão, assim, desleal mesmo, assim, o que as organizações estão fazendo. A falta de parceria, sabe? Eles têm que levar em consideração quem leva público para a feira deles, quem não leva, quem não é aventureiro, quem, sabe? Quem vai estar cativando o cliente, quem não vai. Eu acho que tem que ter uma valorização diferente. Para quem está junto, sabe? Aquele negócio, quem está mas junto de eles verdade, observam quem tudo não isso? tá. E eles Não, conseguem para o nem pessoal todos. observar tudo isso? Porque tem feiras, principalmente quando eles fazem toda a divulgação, tudo isso, e não dá público porque aconteceu algum problema, ou choveu, ou, sei lá, é Dia dos Pais, né? Nossa, eu fiz uma em Santos que, pô, além de chover no sábado, domingo era Dia dos Pais, né? Então ainda teve tudo isso. Aí as pessoas nem aparecem para olhar na tua cara. Mal Bom, aparecem então para é olhar uma na tua série de cara. Então, coisas que será que eles observam tudo isso? Não observam. Eles não não observam quem faz observam. E as mesas que eu ficam achei legal esse cheias. movimento da live. Eu achei legal esse movimento da live. A live está sendo gravada, a live vai ficar aqui. Para eles olharem a nossa visão. Não somos nós contra eles, mas também não é eles contra nós, entendeu? Nós somos clientes, vamos ser parceiro, vamos divulgar junto, vamos trabalhar junto, vamos, sabe? Nesse sentido, tá? Vamos pensar, tudo bem, em minimizar custo da feira para poder não cobrar tão caro, para quem vende comida não ter que pôr um hambúrguer a R$ 50, um chopp a 25 e espantar público. É lógico que não vai ter público na sua feira, é óbvio, gente, que não vai ter público numa feira com um chopp a R$ 25 ou um hambúrguer desse tamanho a 50. Ninguém é trouxa, sabe? Então, também isso acaba atrapalhando. Corre o risco também assim, E por isso acaba exemplo. atrapalhando não só a própria feira dele, como o nicho como um todo. Porque o que o pessoal pensa? Tá, se o hambúrguer é isso, se o chopp é isso, imagina a roupa, imagina o acessório. Não, e se essa feira se essa feira faz uma vez dessa forma, aquela pessoa que está acostumada a frequentar a feira, vai lá uma vez e fala assim, a feira daquela organização é tudo caro, é melhor a gente não ir mais nela. Vamos em outra organização que é mais acessível.
Tem isso É, também, entendeu? Porque tem gente que tem isso frequenta também, mesmo feira, concordo. todas, Sim, entendeu? Tem E gente que adora feira. Eu tenho cliente que adora então, feira. Que adora feira. então, Olha, eu concordo. tenho às uma vezes a gente vê a cliente que mesma foi numa carinha feira. lá, às vezes a gente É, vê a mesma carinha. Eu costumo, às vezes, é. fazer nos mesmos lugares e gente que comprou de mim voltar e falar comigo. E às vezes eu vejo passar gente que eu já tinha visto passar Uhum. em 2, 3 que eu já tinha feito naquele lugar, sabe? Então, Isso agora, é bem comum. se a pessoa vai lá, se a feira é carésima, a pessoa fala, não vou mais, vou pular, vou É começar a isso frequentar mesmo. outra, entendeu? Gente, olha, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma cliente que ela vai, na maioria das feiras que eu estou, ela vai, é uma fofa. E aí ela foi numa feira me ver, e ela, o marido dela, a filha dela, e ela falou, Rê, não dá para comer aqui. Eu falei, e assim, não é, né? É uma pessoa normal, não é uma pessoa. Era no bairro dela, vai. Então, era uma coisa que deveria dar para ela comer, né? Ela atravessou, foi comer do outro lado da rua, e assim, e a feira tinha um monte de coisa de comida, gente. Um monte, mas é uma judiação, porque o expositor tá lá, Gente, quando né? os próprios expositores pedem Não comida consomem. fora, pedem para entregar comida fora, você já tira um negócio, né? O exemplo, você, não, eu vou pedir para me entregarem aqui porque aqui a feira tá cara, Certo, entendeu? É, verdade. Então já, verdade. já é chato isso, entendeu? Você ser obrigado a comer, pedir um food aí para ser mais barato, comer mais e ser mais Com barato, certeza. entendeu? Com Concordo. certeza. Bom, gente, referente aos pontos fracos aí, o que nos deixa chateada, concluímos? Ou alguém quer falar mais alguma coisa? Eu Quer acho dizer, a que gente tá teria um monte um de monte de coisa para coisa. falar, mas assim, É. mas assim, grossamente falando, a gente falou dos custos, a gente falou da curadoria, da divulgação, que É, mais? o nicho, assim, que assim, o que mais eu acho que me incomoda, mas me incomoda nas feiras, realmente é aquilo que a gente tocou, que eu toquei no assunto no começo, que é Ó, o tem gente aqui muito. falando, ó, eu levo lanche, frutas, É, água, suco em todas as feiras. não, Gente, eu também eu levo. também Eu levo levo, eu cooler, também levo, eu levo, também levo. porque não dá, Não dá. gente. Não dá, porque na verdade também não é só isso. Quando o preço da comida tá barato, quer dizer, normal, um preço acessível e tal, o que acontece Tem, com ó, um nós monte de expositores? gente aqui falando, ó, eu levo lanche, eu O levo água, eu levo café. que E acontece com podia a estar gente? consumindo na Tá, feira. mas o que acontece com a gente? Como a gente não tem aquela certeza que vamos vender, a gente prefere levar nosso lanchinho Eu pra tomo gente não muita água. tirar ainda do pouco que a gente vai ganhar. Entendeu? Isso. Vai que a feira, pra mim, não tá boa hoje. Vai que eu só vendi R$ 200. Eu não vou lá comprar um lanche. Entendeu? É. Vendi R$ 1.000. A feira custou R$ 300 e eu vendi R$ 1.000. Então vou comer. Vou comprar uma coisa da colega. Vou consumir. É. Por quê? Porque tá top. Entendeu? Então, quer dizer, a gente também tem isso. A gente também trabalha com esse A problema. feira que a gente está arrebentando de vender, a gente aproveita e compra um monte de Compra. coisa, porque a gente Eu também tem essa consumo vontade de quando eu tô comprar. vendendo. Quando eu tô vendendo bem, eu consumo, compro da minha amiga do Verdade. lado. Vou falar, pô, eu gostei de tal coisa que ela vende. Ou vou experimentar o doce daquele. Entendeu? Sabe? Agora, tem esses dois parâmetros, entendeu? Esses dois parâmetros. Ó, ela Tem falou gente aqui, falando aqui ó, que não consegue não sair sai do do próprio espaço. espaço. Concordo com ela Eu tô também. lendo Eu isso aí. levo minha água e alguma coisa para comer, porque às vezes eu Eu não consigo também. sair do Eu espaço vou sozinha, também. eu vou Eu sozinha também. também. Aí Eu também vou Eu também. sozinha. eu tenho que levar, né? Tem que levar Eu para também, como vou poder. sozinha, é complicado. Eu tenho que pedir para um amigo para eu ir no banheiro, eu tenho que pedir para um amigo para eu Olha poder aqui comprar alguma coisa para rapidinho. comer. Mas dependendo Entendeu? da feira, a gente não consegue, não. É bem complicado mesmo. É, É. é. Gente, vamos. Bom, então vamos para o terceiro tema, que eu acho que esse aí deve ser o mais. Polêmico. Não, curioso para todos, É, eu acho. é. Eu quero falar por último. Quem quer começar? O que vocês enxergam de visão de mercado? O que vai acontecer com o nosso nicho? Quer que eu fale ou quer que falar? Não tem problema para mim. Pode falar, pode falar. Bom, gente, eu tenho que falar de uma forma generalizada, Genérica. tá? É. Porque é o seguinte, eu tenho duas visões por eu ter quiosque em shopping, tá?
Não, mas focando em feira, tá? Não, o foco é feira, mas eu tenho duas visões por conta disso, Sim, tá? claro. Eu acho que vai demorar para a gente ter um futuro bom com as feiras, principalmente por conta da situação do país. Eu acho que o que envolve as pessoas aprenderam a comprar online. Isso daí, para mim, é o ponto mais gritante, tá? Então, o que, que as pessoas fazem, gente? As pessoas querem lazer. Se vocês pararem para pensar, vamos falar de feiras lotadas. Se você fizer um parâmetro de feira lotada, vocês vão ver que muitos ali só passeiam e comem, tá? Vão lá, se juntam, e, às vezes nem comem, só bebem. Juntam-se para beber e papear.